E hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? É o capítulo 5º, os itens 1 a 3. Nós vamos falar sobre a justiça das aflições. O tema de hoje tem como base uma das passagens que eu acho são mais lindas deixadas por Jesus, que é sobre as bem-aventuranças. E nesse trecho, Jesus comenta que é bem-aventurado aquele que sofre, aquele que chora, aquele que clama por justiça. Situações, né, meus amigos, que às vezes não são fáceis de compreender. Então, para esse entendimento, para esse estudo, a gente vai partir de um ponto que sempre a gente ouve perguntas parecidas, né? Então, sempre a gente ouve, ou nós fazemos essas perguntas para nós mesmos, por que alguém, por exemplo, que foi tão bom em vida, que só fez o bem a todo mundo, nunca fez mal para ninguém, que teve uma vida correta, ilibada, por que essa pessoa tem que passar por tanto sofrimento na vida, por tanta atribulação? Outras perguntas que a gente faz também, né, que as pessoas fazem, por que existe tanta desigualdade? Umas pessoas com tanta coisa, outras com nada. Então, são essas e outras perguntas recorrentes, porque diante de dores, de sofrimentos, que para aqueles que não conhecem o nosso evangelho, que nos traz alguma resposta, fica muito, muito difícil de compreender. E como que a gente pode conceber que há justiça nessas situações? Então, a partir dessas perguntas, né, então a gente precisa partir de uma premissa. Qual é a imagem que a gente faz de Deus, né? Então, desde que a gente admite que existe Deus, então não é possível a gente conceber Deus sem as suas perfeições, porque ele é todo bondade, poder, justiça, pois sem isso ele não seria Deus. E se Deus, ele é bom, ele é justo, ele não pode agir por capricho ou com parcialidade, por alguns sofrem muito, outros não sofrem tanto, e qual que seria a justiça? Qual que seria a imparcialidade de Deus? Então, se a gente partir por essa premissa, as aflições da vida naturalmente têm uma causa. E como Deus é justo, essa causa só pode ser justa. E nesse capítulo, nós vamos encontrar qual é a justiça de nossas aflições. E lendo, né, das respostas, a gente encontra que a justiça das aflições tem duas causas. Uma nas vidas passadas, pode ser encontrada nas vidas passadas, e outra na vida atual. Mas fala, Vivi, mas como assim na vida passada, né? Significa que lá atrás, muitas vezes, nós desarmonizamos algo, provocando a lei da ação e da reação. Em uma outra lei lá do Evangelho também consta, a cada um as suas obras. Então, quando nós provocamos através da nossa conduta, dos nossos atos, perante ao próximo, perante a nós mesmos, por razão de orgulho, às vezes por motivo de vaidade e outros tantos vícios que nós possuímos ao longo das nossas existências, nós provocamos esse desajuste. E uma vez desajustado, cabe a quem fazer essa reparação? A nós mesmos. E essa reparação, muitas vezes, se dá em outras vidas. Então, na vida presente, nós temos algumas situações, como aquelas que eu citei lá no início, né, que só pode ser explicadas por causas anteriores, de vidas passadas. E quando a gente vê sofrendo sem causa atual, a gente só pode imaginar, né, que aconteceu isso. Mas somente nas vidas passadas e nessa vida presente. Pode ter acontecido alguma coisa? Será que alguma causa da vida presente é o motivo da minha dor agora, do meu sofrimento? Meus amigos, com absoluta certeza, pois os mesmos vícios que eu possuía nas outras vidas, muitas vezes eu ainda trago aqui comigo e continuo agindo da mesma forma, em desequilíbrio, agindo ainda pelo orgulho, pelo ódio, pela ganância, pelo rancor,
Quantas e quantas e quantas vezes a gente não é vitimado por alguma enfermidade provocada pelo rancor, pela mágoa que não foi digerida, pela ausência do perdão que a gente não teve condição de dar. Isso a gente vai fazendo o quê? Vai somatizando no corpo e vai transformando em doença, não tem jeito, né? E enfermidades ou tribulações que a gente adquiriu por escolhas erradas. Ah, eu sei que eu tenho diabetes, eu vou comer o quê? Doce. Não tem jeito, né? Então, a causa está lá na causa anterior? Não, está na vida presente mesmo, né? E é claro, ainda mais para o meio espírita, é mais fácil a gente tentar a encontrar justificativa em uma vida anterior, porque nos isenta muitas vezes da responsabilidade dessa própria vida. Porque a gente não quer olhar aquilo que a gente está fazendo de errado agora, não. O fato é esse, né? E sim, a gente quer deduzir o que a gente fez em outras vidas e que, com a bênção do esquecimento do passado, nós não lembramos. E é importante, né, que a gente não se lembre, muitas vezes, porque poderia trazer um sentimento de humilhação, de vaidade, alguma coisa que não seria útil agora, né, a gente saber. Então, vamos pensar, se a gente não consegue lembrar daquilo que a gente fez há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, muitas vezes a gente fala, gente, eu não lembro nem o que eu almocei ontem. Como que eu vou querer lembrar daquilo que eu fiz em outra encarnação? E a gente quer encontrar justificativa lá atrás. Quantas pessoas dizem assim, que vocês já ouviram falar, eu devo ter jogado pedra na cruz, não é possível que isso está acontecendo de novo, devo ter jogado pedra na cruz. Se for juntar todo mundo que jogou pedra na cruz, ia precisar de mais um Jesus. Todo mundo procura justificativa ali. E às vezes não está lá atrás, não, está aqui, no presente. Então, a gente consegue, sabe o que a gente fez na vida passada? Não. Então, a gente compreende que a causa é justa, porque Deus é justo? Sim. Então, aí que a gente tem que encontrar os meios para nos resignar. Então, um item básico para a gente começar a compreender, nós precisamos levar em conta o tipo de sofrimento que Jesus está se referindo quando ele diz: bem-aventurado os que sofrem. Não é um sofrimento com revolta, sofrimento com reclamação, com xingamento. Esse sofrimento que Jesus diz é o sofrimento resignado, que ele não deve ser confundido com passividade. Devemos, sim, lutar por dias melhores, isso é necessário, é benéfico, a gente precisa disso. Mas sempre de forma resignada. O que é resignado? Tentando entender o que se passa ao nosso redor, com nós mesmos, o autoconhecimento, por que eu estou fazendo isso? Buscar nos conhecer, refletindo sobre as situações, sempre com muita fé em Deus. E aceitando aquilo que eu não tenho ainda condição de compreender, que eu não consigo mudar, mas que eu sei que existe uma força maior, um poder maior, uma justiça maior que está regendo tudo isso. E tudo fica muito mais difícil se a gente não tiver a certeza que existe uma vida futura, né? Então, como que a gente administra a dor de entes queridos que se partiram? Como que aceitar que lá na frente nós iremos possivelmente nos encontrar se a gente não crê em uma vida futura, tudo isso vai se resolver? Às vezes a gente passa por dores tão profundas que a gente fala assim, nossa, está doendo na minha alma, não está doendo no meu corpo. Vocês já sentiram isso? Aí, quando a gente sente isso, a gente percebe que a gente não é exatamente um corpo físico, nós somos espíritos. E a dor é de fato na alma. E o que a gente tem que aprender com a dor? O que devemos carregar com a dor? E as instruções dos espíritos, nesse mesmo capítulo, onde encontramos o bem e o mal sofrer. Parece assim que muitas vezes o espírita, ele cultua a dor, parece que ele gosta de sofrer, porque para ele, através da dor que a gente alcança a depuração, a felicidade, é um equívoco completo. Quem gosta de sofrer está desviando da conduta, precisa de atendimento médico, não necessita sofrer.
nós também podemos nos aprimorar, nos aperfeiçoar, o espírito através do amor, não somente através da dor. Ninguém nasce para sofrer. Nós nascemos para ser felizes, ainda que a felicidade não seja desse mundo, a felicidade completa. Mas existe também outra questão. Quantos sofrimentos a gente não cria desnecessariamente? A gente cria sofrimento desnecessário? Ou se cria? A gente sofre por antecipação? Muito, muito. 90% do sofrimento que a gente tem, daquela ansiedade, daquela angústia, não vai acontecer. E a gente sofre. E às vezes a gente sofre uma vida toda. Muitas coisas a gente sofre ao longo de muito tempo. Já aconteceu com vocês? Às vezes a gente está ali, contra uma pessoa, está tudo bem, aí de repente a pessoa fica bicuda com você do nada. Aí você fala assim, caramba, o que foi que aconteceu? Aí a pessoa vira para você, porque hoje é 5 de janeiro. Em 5 de janeiro de 1991, você fez um negócio que eu não gostei. E ela não falou para você, e ela guardou aquilo com ela, e ela foi arrastando por anos e anos e anos, transformando o quê? A dor em sofrimento. Quantos nós dizemos, eu tive um dia ruim. Será que o dia mesmo foi ruim? Ou será que só 5 minutos daquele dia foi ruim? E a gente ficou remoendo aquilo, remoendo o dia inteiro, não percebendo as coisas de boa que acontecia, né? E o que a gente pode fazer para abrandar essa dor, esse sofrimento, essa angústia? Onde que a gente encontra um remédio para essas dores? Está lá, no nosso manual de instrução. Qual que é o nosso manual de instrução? O nosso evangelho. Quando Jesus diz assim para a gente, vinde a mim, aos que sofreis, estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, pois meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então, caminhar com Jesus significa justamente caminhar com mais leveza. Mas Jesus não pede para que deixemos as nossas dores para trás, nosso sofrimento para trás e venha só quem não sente dor. Não. Ele diz ainda, aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Pegue as suas dores e siga-me. Mas preste atenção, Jesus fala que vai carregar nossa cruz? Não, ele fala, pegue as suas dores, quem vai carregar a cruz? Somos nós, porque a cruz é aquisição nossa, é a nossa evolução, e nós vamos carregá-la. E o que nós podemos fazer com Jesus é justamente aprender com as lições dele, deixar essa cruz um pouco mais leve. Nós vamos juntando, através da convivência com pessoas, muito lixo emocional. E esse lixo, ele vai pesando a nossa cruz. Vamos pensar, se a gente deixa um dia o lixo da nossa casa sem o lixeiro levar, vai ficar bem? Uma semana? Um mês? A gente consegue conviver com o lixo da casa depois de um mês ali, com aquele lixo ali? É ruim, né? E por que nós juntamos todo esse lixo emocional e carregamos com a gente a vida toda? Quando Jesus nos fala para pegarmos a nossa cruz, que parece ser muito pesada, carregar a cruz é pesado, a gente sofre? Depende. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se a gente pegar 5 quilos de arroz, assim, vão dar 5 quilômetros com esse 5 de arroz, é pesado? Para mim é muito pesado. Mas agora, se um filho nosso tiver adoecido e a gente precisar carregar ele no braço até um hospital, 10 quilômetros lá, quanto que vai pesar isso? Já aconteceu com vocês, de você criar uma força que você não sabe de onde vem, o que você fez? Nossa, como que eu fiz aquilo? Mãe tem muito disso, né? Então, tudo depende ao peso que nós damos a ele, a importância que a gente dá a ele. Por que o saco de arroz pesava tanto e meu filho pesa menos? Porque eu carrego com amor. Nós podemos transformar as nossas dores em amor. E através desse amor, nós repararmos muitas coisas cometidas. Se Deus nos dá a oportunidade da reparação por amor,
nós precisamos compreender o que é o amor. Tudo é o amor, até a dor. Perguntado a Jesus qual é o maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo, ao próximo como a si mesmo. Então, meus amigos, quando a dúvida bater, quando a angústia se instalar, quando a dor estiver presente, vamos recorrer à fonte primária desse amor, que é Deus. Quando estivermos em desânimo, pensando em parar, quando muitas vezes tivermos vontade de ir embora, vamos recorrer a Deus. E como em um passe de mágica, uma mão irá se estender e dizer, não vá, fica. É o amor de Deus falando em nossos ouvidos que há muito o que fazer. Quando há dúvida do que fazer, de como proceder, de qual caminho tomar, recorra à oração. E certamente irá descortinar algo que, mesmo que doendo, irá dizer que é a hora de recomeçar com coragem, pois todo dia é um recomeço. E a oração é o principal meio que nos conectamos com Deus, com os nossos mentores e com os nossos espíritos amigos que nos intuem, nos envolvem e nos auxiliam. Muito obrigada.